olhando para o dia 4 que nós comemoramos recentemente, que é o Dia da Paz em Angola, 20 anos da paz em Angola, e olhando para o pleito eleitoral que o país pretende realizar em agosto deste ano, então elencamos como tema o papel da Igreja na consolidação da paz e a democracia em Angola. E assim convidamos o senhor Pedro Kinanga para nos ajudar a refletirmos o tema na mesa. Então, sem mais demora, eu chamo Sobriano César Capitão. Estarei aqui com muito gosto na condição de moderador e vou fazer já a apresentação do nosso preletor de forma resumida, porque carrega muita experiência que não vamos ficar aqui a mencionar. Então, o senhor Pedro Kinanga é o nome na qual chamamos. É formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. É mestre em Gestão Jurídica Empresarial e tem uma pós-graduação em Direito das Sociedades Comerciais. É especialista em evangelização e educação popular na área de segregação urbana e comunicação em contexto urbana, em contexto urbana e comunicação. Desculpa, em contexto urbana e comunicador cristão. Certo, está certo. É coordenador adjunto do programa Ecos de Evangelho da Rádio Nacional de Angola. Por isso faz o perfil do nosso preletor, mas sem mais delongas, de forma resumida, eu depois deixo, se o nosso preletor quiser acrescentar, poderá acrescentar quando tomar a palavra. Então, José, conforme ia dizendo, a apresentação do nosso preletor baseia-se nos seguintes pontos: conceptualização da Igreja, paz e democracia, incursão histórica da parceria da Igreja no processo político angolano, antes e depois da independência. Poderá também olhar o papel do COIPA, depois poderemos, com a ajuda do nosso coletor, vermos essa sigla, o que é que significa, desde 1991 até 2000, ou até a data presente. E vamos olhar também o que é que a nossa Constituição diz sobre a participação da Igreja na vida política, e essas e outras vão servir de base para a explanação do nosso preletor. Então, sendo assim, agradeço mais uma vez a todos que já estão conectados conosco, tanto aqui nos escritórios da DW, nas outras salas, temos alguns colegas, e como aqui na sala, que estou acompanhado, para além do nosso preletor, mais 3 colegas. Então, obrigado. Passo a palavra ao nosso preletor para que possamos dar a sequência da apresentação. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham a esta hora. Agradeço a oportunidade que a DW nos dá para estarmos aqui e partilhar um pouco dos nossos conhecimentos, aprender também de vocês. Claro que haverá um momento em que também os participantes poderão interagir. Portanto, vamos aqui partilhar algumas ideias sobre o papel da Igreja na consolidação da paz e da democracia em Angola. Nós celebramos no dia 4 20 anos de paz efetiva, e 20 anos de paz traduz desde logo uma juventude, quer dizer que a nossa paz é uma paz jovem.
e a nossa democracia já está mais de 40 anos. Estamos por aí há 41 anos da nossa democracia. Portanto, são indicadores que nos permitem aqui aferir e analisar até que ponto eles se concretizam no nosso cotidiano. Conforme foi feita a apresentação pelo senhor Sobriano Capitão, nós vamos fazer uma incursão histórica sobre a contribuição da Igreja no processo de paz e depois também faremos uma análise do contexto, análise político e social do contexto angolano e ver até que ponto as igrejas estão a se posicionar e até que ponto também a igreja continua a jogar o seu papel na consolidação da paz e da democracia. Assim sendo, e vamos também acompanhar a apresentação, nós temos por aí aproximadamente 20 minutos e vamos tentar explorar ao máximo esses 20 minutos. Portanto, nós começamos na nossa apresentação falar sobre os conceitos de igreja, de paz e de democracia. É óbvio que é despeciando nós aqui aferirmos ou desenvolvermos em demasia esses conceitos, porque são conceitos obviamente conhecidos por todos, portanto não vamos levar algum tempo a desenvolvê-los, mas dizer que quando estamos a falar de igreja e vamos buscar aqui a referência bíblica de Mateus 16, 18 e também a referência de Atos capítulo 2, versículos 42 a 47 e capítulo 4, versículos 32, 37, nós vamos aí encontrar referências bíblicas de igreja. Cristo diz que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Portanto, começa logo o conceito de igreja. Desde logo quer dizer que Cristo é a cabeça da igreja. A igreja, então, é aquela assembleia de fiéis, de membros que professam a mesma fé, que acreditam no super-eterno, neste caso, Deus, porque falar de igreja estamos a falar do cristianismo, não é? Senão estaremos aqui a falar de confissões religiosas. Portanto, a igreja faz parte da confissão religiosa cristã. E vemos também que o texto a narrativa de Atos fala aí da igreja primitiva, onde todos partilhavam os bens que possuíam, ajudavam-se mutuamente. Portanto, parece que não, aqui já vemos a questão da comunhão muito efetiva e também a questão da dignidade da pessoa humana e que mais tarde, para efeito também de democracia, veremos que o capítulo 15 de Atos fala do primeiro concílio da história, a primeira assembleia da igreja a nível da história. Depois, então, nós temos o conceito de paz, e que o conceito de paz é um conceito muito sui generis e que suscita um debate porque, e nós aqui apresentamos aqui perspectivas de alguns autores e mais tarde ainda voltaremos ao conceito de paz, mas dizer que, embora ela suscita várias discussões, porque de facto julga-se que o conceito de paz é ausência de guerra, ou seja, desde que não haja guerra, há paz, e portanto, e a falar de paz, quero aqui também manifestar a nossa solidariedade à família do taxista que ontem morreu, foi assassinado, quer dizer, um jovem taxista, e que foi atingido por uma bala de alguns marginais. Portanto, nós estamos em paz, mas vemos pessoas a morrerem na via pública, a trabalharem. Portanto, o conceito de paz não podemos só vê-lo na perspectiva de ausência de guerra. Portanto, a paz, de acordo com Neves, diz que a paz não é ausência de guerra,
nem se reduz ao estabelecimento do equilíbrio entre forças diversas. Ela é chamada obra de justiça, e aqui encontramos também em Isaías, capítulo 32, 27. A paz nunca se alcança de uma vez para sempre, mas deve estar constantemente a ser edificada, ou seja, todos os dias nós temos que edificar a paz. Não podemos simplesmente colocar uma torre, ou uma estátua, ou um letreiro, não é, grande e dizer paz. Não. Paz é algo que se constrói a cada dia e que se consolida a cada dia. A paz é o bem-estar. A paz é também fruto do amor, o qual vai além do que a justiça consegue alcançar. E veremos aqui um binômio de que só existirá paz quando existir justiça. Não havendo justiça, não podemos falar de paz. Há um sermão do padre Antônio Vieira, citado por Antônio Neves, em que trouxe aqui um trecho que diz o seguinte: a paz não se conquista com exércitos armados, conquista-se com uma só espada e 12 escudos. Com uma só espada que é o da justiça e com 12 escudos que são os das suas balanças. Divida a espada igualmente pelo meio, o que partir, e ponha-se as partes ou as metades iguais, uma numa balança e a outra na outra. E debaixo desta igualdade se achará justiça e neste equilíbrio da paz. Portanto, a paz é colocar objetos na balança e ali compactuar a justiça. Não se pode falar de paz sem falar de justiça. E depois, então, avançamos com o conceito de democracia, que é um conceito muito bem conhecido, o conceito que vemos lá, dois termos muito conhecidos por nós, que é o demos e também cracia, que é o poder, não é, do povo. O povo exerce o poder e delega o poder a um ente supremo, não é, um ente que vai depois usar para poder governar. Democracia tem a ver com a pluralidade, tem a ver com a liberdade das pessoas poderem exprimirem as suas ideias, os seus sentimentos, as suas convicções, e esta pluralidade é que permite às sociedades crescerem. Em todo caso, nós vamos encontrar na democracia 2 elementos de participação muito pertinentes, que tem que ver com a democracia participativa e a democracia representativa, e que nós encontramos, obviamente, na nossa Constituição, quer no seu artigo 2º, que é importante que nós aqui possamos citar, para que, já que estamos a falar de paz e democracia, o artigo 2º da nossa Constituição diz Estado Democrático de Direito. E no seu número 1 diz que a República de Angola é um Estado democrático de direito que tem como fundamento na soberania popular, e aqui vemos que a soberania está no povo, o primado da Constituição e da lei, aqui está o Estado de Direito, a separação de poderes, interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa. Esses pilares aqui é que estamos diante de um princípio fundamental. Se este princípio não for concretizado, não estamos em presença de democracia. Pois aqui encontramos elementos essenciais que subjazem à democracia. E a questão da soberania, que depois nós vamos encontrar no artigo 3º, que vai logo dizer que a soberania una e indivisível pertence ao povo, que exerce através do sufrágio universal livre, e depois há outros elementos. Portanto, só existe democracia quando efetivamente o povo é soberano, o povo tem poder de escolha, tem poder de se exprimir. Claro que tudo isto dentro dos marcos constitucionais. Mas sobre isso, mais adiante, nós vamos lá passar. Bem, feita essa trilogia, igreja, democracia e também a paz, podemos então desenvolver essa nossa abordagem, porque também vale dizer que a democracia não só se exige para os Estados, mas exige-se também às organizações, às igrejas, às empresas. Portanto, a democracia e a paz são elementos sine qua non que andam juntos. Podemos seguir.
Então, vamos tentar aqui fazer esta breve incursão histórica. Nós vamos mesmo saltar alguns slides para depois, mais lá adiante, falarmos do contexto atual. Mas essa incursão histórica da participação da Igreja no processo político angolano é importante porque precisamos saber desde quando é que a Igreja começou a participar. E os manuais nos ensinam de história e não só, que a Igreja chegou em Angola com a chegada também dos portugueses, não é? E diz-se que foi uma boa forma de se instalar no território angolano e em outros territórios. Mas gostaria muito de me focar no século XIX e no século XX, porque em 1482 estamos a falar da chegada dos portugueses e da Igreja Católica. Mas só a partir do século XIX e do século XX que começam a chegar os missionários evangélicos. Esses missionários evangélicos que surgem a partir do Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos da América, é que vão fundar as missões protestantes. Anteriormente, nós tínhamos apenas as missões católicas, mas a partir do século XIX começamos a ter as missões protestantes. E aqui há um elemento importante, que a instalação dessas missões obedeceu muito, para além das pretensões dos missionários e, claro, as origens, mas também daquilo que foi o mapa geopolítico do território angolano e que veio a ser decidido pelas autoridades coloniais. Tanto é que Schubert narra na sua obra de que a alocação das missões, e isso vai acontecer mais tarde, há uma influência política também na colocação ou na instalação das missões em Angola, porque nós vamos encontrar que no centro nós vamos encontrar as missões metodistas, no sul vamos encontrar as missões congregacionais e também sinodais, e no norte nós vamos encontrar as missões ali de três grandes igrejas: a Missão Evangélica de Angola, que é hoje a Igreja Evangélica de Angola, a missão BMS, que depois vai se dar origem à Igreja Evangélica Batista de Angola, e a MNA, Missão do Norte de Angola, que dá lugar à Igreja Evangélica Reformada de Angola. E aliada a isso é que os três movimentos de libertação nacional também nascem nesse mesmo espaço geopolítico em que as missões foram instaladas em Angola. Portanto, nós temos no corredor mais dentro, Luanda, mais para dentro, vai então nascer o partido o MPLA, mas ao norte vai nascer a FNLA e ali ao centro-sul vai nascer a UNITA. E também se diz que os autóctones ou os líderes desses movimentos aprenderam o beabá nas missões. Portanto, aqui desde logo começa a participação da igreja, porque as igrejas, através das missões, contribuíram muito, mas muito mesmo, na educação, na formação profissional, também na área da saúde. E aqui vemos logo que há aquilo que nós chamamos a missão integral da igreja, porque a igreja não só anuncia a palavra de Deus, mas também cura, mas também dá de comer, conforme diz o São Mateus 24. A par disso, e a história também nos diz, para além das associações cívicas e culturais naquela altura do século XX, logo ao início, a Liga Africana, a Associação de Estudantes do Império e não só, as igrejas também jogaram esse papel preponderante. Não só de formar os autóctones, despertar a consciência, mas fazendo apelo para a cessação da colonização. E o que é que vai acontecer? Logo no auge das atividades das grandes missões evangélicas, com o desencadear da Guerra de Libertação Nacional em 1961, os missionários recebem ordem de expulsão. E muitos deles tiveram mesmo que sair do país de forma urgente, porque poderiam ser mortos. Tanto é que alguns dos seus seguidores, obreiros, foram mortos, enterrados até vivos.
quer dizer que os missionários recebem ordens de expulsão. Por quê? Porque as autoridades portuguesas chegaram à conclusão de que os missionários estavam a despertar a consciência dos angolanos. Portanto, esse facto dos missionários terem recebido ordem de expulsão pelas autoridades coloniais só prova e demonstra o quanto a Igreja contribuiu num processo de libertação de Angola, porque se assim não fosse, não fazia sentido naquela altura que os missionários fossem expulsos do país. Claro que alguns, a Igreja Católica foi sempre muito bem protegida neste processo todo. Portanto, a participação da Igreja para o fim da guerra foi sempre evidente. E a Igreja também apoiou muitos refugiados. Por exemplo, no Norte, há muitos refugiados que foram para o Congo e a Igreja continuou com a sua... fazendo apelo à ONU, ao Conselho Mundial de Igreja, que apoiavam os refugiados, por aí. Portanto, a participação da Igreja, mesmo com a expulsão dos missionários, ainda era efetiva. Para 1974, não é? E vamos comemorar já segunda-feira, não é? A revolta dos escravos em Portugal. Então, há também o reencontro da Igreja em Angola, em que nessa altura os missionários, como haviam sido expulsos, chegou a altura em que as igrejas decidiram andar pelo seu próprio caminho. Muitas igrejas que tinham o nome de missões deixaram de usar o nome de missões e passaram a ser igrejas, e igrejas mesmo angolanas. Daí, então, que em 27 de dezembro de 1974 também inicia já o processo ecumênico em Angola. É evidente que anteriormente haviam boas relações, as igrejas contactavam-se, trabalhavam juntas, mas não havia um órgão que pudesse congregar as diferentes igrejas. Em 1974 surge a primeira plataforma ecumênica em Angola, que é a Associação dos Evangélicos de Angola, que atualmente é a Aliança Evangélica de Angola. Pode seguir. Para mais tarde já o cenário político vai se alterar, porque Angola alcançou a independência, mas com o alcance da independência, as igrejas juntaram-se antes de 1975, estavam, obviamente, seguros de que deveriam desenvolver as suas atividades de forma livre, mas nem isso que veio a acontecer, porque adotou-se o marxismo-leninismo em Angola e a igreja constitui o ópio do povo. As pessoas não podiam ir à igreja à vontade. As igrejas desenvolviam as suas atividades muitas vezes de forma clandestina, sob pena de serem retaliados. Mas, entretanto, a par disso, e Schubert também fala muito disso, em 1977 surge o Conselho Angolano de Igrejas Evangélicas, CAI, que é o atual SICA, que também vai congregar as igrejas, outras igrejas evangélicas. A AEA congrega algumas e o CAI, que é o atual SICA, também congregar as outras. Depois disso, então, essas duas plataformas ecumênicas, quer a AEA, quer o CAI, a atual SICA, começam a desenvolver várias ações, vários fóruns, influenciados também com a participação em alguns fóruns internacionais. Algumas igrejas começam a filiarem-se às organizações internacionais, como o Conselho Mundial de Igreja, a Aliança Reformada Mundial, a Federação Luterana, o Conselho Mundial dos Metodistas, enfim, as igrejas angolanas começam a abrir-se e, fruto disso, também começam a ter consciência de que podem desenvolver várias ações. Em 1987, fruto também desta pressão que a igreja começou a ter em Angola, o governo angolano sentiu-se a necessidade de reconhecer as igrejas, porque elas desenvolviam já naquela altura trabalhos visíveis. Então, em 1987 foi o ano em que foram reconhecidas as primeiras 12 igrejas angolanas. E isso é histórico. Está o decreto executivo 9/87 de 24 de janeiro, onde as primeiras 12 igrejas foram reconhecidas. E, obviamente, mais tarde foram reconhecidas outras. Até aqui, temos por aí menos de 100 igrejas reconhecidas em Angola.
portanto, surge então um outro período que é já a partir de 1991 para adiante, em que nesta altura essas plataformas ecumênicas juntam-se e começam a realizar cultos ecumênicos a favor da paz, o apelo sobre a necessidade da paz, e a partir desta altura também Angola abre-se para uma economia de mercado, para o pluralismo, para o multipartidarismo, e essa abertura que também se verifica em Angola é saudado com a vinda do Papa João Paulo II em junho de 1992. O ano de 92 também é um ano muito importante que, para além do reconhecimento da Igreja de algumas denominações em 1987, em 1992, em agosto, o governo angolano aprova a criação de um programa ecumênico de rádio, que é o Ecos do Evangelho, que foi emitido pela primeira vez em 9 de agosto de 1992 e é emitido até hoje, todos os domingos, das 6 até as 7 horas. E o Ecos do Evangelho surge como uma pressão da Igreja e também contribuição, não é? Porque já havia-se alcançado a paz com a assinatura dos acordos de Bicesse, a 31 de maio de 1992, e havia necessidade de, então, caminharmos para as eleições. E para tal, a Igreja deveria preparar a consciência do povo angolano para participar nas eleições. E este programa teve esse fim. A par disso, com a realização das eleições, o governo angolano, não é? Mas aqui chamaríamos mesmo o presidente da República, chama 3 figuras distintas da Igreja para o Conselho da República. E esses fatos que eu aqui narro demonstram até que ponto se reconhece a participação da Igreja no processo de paz e também de democratização do país. 3 líderes religiosos, que passo aqui a citar: o Anani Garcia, da Igreja Quimbanguista em Angola, Manuel da Conceição, presidente da Igreja Evangélica Reformada de Angola, e Augusto Chipesse, na altura secretário-geral do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola. Fizeram parte do Conselho da República. A Igreja Católica também toma a iniciativa de produzir cartas pastorais, e hoje temos visto que a Igreja Católica tem sido muito incisiva nas suas cartas pastorais, onde chama a atenção sobre a realidade política, econômica e social do país. Em 1999, também, ao apelo da Igreja Católica, através de uma mensagem em que denuncia as atrocidades da guerra em Angola, e cito aqui Antônio Neves, foram lançadas também as bases para a criação do movimento Pro-Paz. Foi uma pressão também que a Igreja viu que tinha que criar determinados movimentos, organismos específicos para a paz, e um dos trechos que nós aí citamos, Salvemos a Vida dos Angolanos, é mais um grito dos bispos católicos, escrito no Congresso Eucarístico realizado no Lubango. Não há guerra, sim a paz. Portanto, e aqui a guerra estava muito, mas muito tensa, e havia necessidade de se fazer esse apelo. Tanto é que a Igreja chamou a si a possibilidade de poder mediar o conflito. Mas há uma célebre frase de um político que diz: sim, a Igreja pode mediar, mas nós não podemos falar com a outra ala. Portanto, a Igreja sempre aqui jogou um papel e apelou o diálogo. Ou seja, a necessidade do diálogo para a conquista da paz foi uma premissa da Igreja. A Igreja sempre apelou à necessidade de diálogo para se conquistar a paz. E também foi lançado o apelo às organizações internacionais, sobretudo às Nações Unidas, para que intervisse. Claro que as Nações Unidas sempre estiveram presentes, mas esse apelo da Igreja foi mesmo para reforçar. Seguimos. São alguns exemplos que nós estamos aqui a demonstrar. Os movimentos religiosos que surgem na altura. Temos o COIEPA, e vamos falar um pouco disso, que foi o reforço, ou podemos dizer, o topo da ação ecumênica das igrejas no processo da paz e da democracia, foi o COIEPA.
foi uma sinergia entre o Conselho de Igrejas Cristãs de Angola, a Aliança Evangélica de Angola e a CEAST, que criaram este corpo ecumênico para velar só questões de paz. O Movimento Pro Paz, já lhe falamos, que também foi, para além da CEAST se juntar ao COIEPA, também criou o Movimento Pro Paz. A Promaica também envolveu-se, as mulheres envolveram-se no processo da paz. A sociedade civil juntou-se também através das várias organizações, quer internacionais, quer nacionais, e criou-se a Rede Paz, essa Rede Paz que foi criada em 2021. Em 2013 surge o Fórum Cristão Angolano como um mecanismo de concertação de diálogo, já que o governo angolano queria ter um interveniente válido, tendo em conta que existem várias plataformas religiosas, então foi criado o Fórum Cristão Angolano. Mas é evidente que na prática o governo interage com as várias plataformas ecumênicas. Há bem pouco tempo nós vimos as audiências que o presidente da República concedeu, quer a secretária-geral do SICA, reverenda Deolinda Dorcas Teca, o secretário-geral da Aliança Evangélica e também o presidente da CEAST. Em relação ao COIEPA, se calhar vamos saltar, mas vamos falar de pequenos aspectos. Pode seguir. O COIEPA, tendo surgido em 1999, conforme nós já dissemos, o objetivo foi mesmo de coordenar a contribuição das igrejas na paz. Era preciso a igreja se envolver, e o COIEPA jogou um papel muito preponderante, mas muito preponderantemente. O COIEPA foi muito visível, e tanto é que, tão logo se assinou o memorando da paz do Luena e também do 4 de abril, o COIEPA, ou a Rede Paz, realizou um grande workshop sobre a paz, em que chamou a atenção pelo facto de que a paz havia sido assinada, ou os acordos de paz foram assinados, mas não houve a intervenção da igreja. A igreja não foi tida naquela altura. E este workshop, realizado quase 2 meses após a assinatura dos acordos da paz, foi para chamar a atenção, porque verificou-se que certos aspectos não haviam sido acautelados. E daí que surge esse conceito que a paz não podia ser apenas um calar das armas, tinha que ser mais além. E provavelmente hoje temos algumas cicatrizes porque alguns aspectos não foram levados em consideração. Para além disso, e trago aqui algumas referências de vários autores que consideraram o COIEPA ter jogado um papel muito preponderante para a consolidação da paz, mas que veremos daqui a pouco que o COIEPA depois desapareceu. Apesar de ter recebido vários apoios, o governo suíço, sobretudo, apoiou muito o COIEPA porque via essa necessidade de maior engajamento da igreja no processo da paz. Pode seguir, casa do tempo, temos que saltar. Enfim, trago aqui de 2012 até a presente data. Lamentavelmente, o COIEPA perdeu o fôlego, o COIEPA desapareceu. Com o desaparecimento do COIEPA, portanto, as plataformas ecumênicas passaram a adotar uma outra forma de atuar ou de intervenção no processo da paz e também da democracia. Entre essas diferenças, claro que houve uma homogeneidade que tem que ver com a ajuda humanitária, os cultos ecumênicos que eram realizados, e também cada uma delas começou, então, a fazer circular as cartas pastorais, de modo a apresentarem um quadro atual do país e também exprimirem preocupações sobre a situação social, política e econômica. Portanto, passamos. Bem, relativamente à nossa Constituição e à participação da Igreja na vida pública. É um tema muito interessante que eu trago aqui, porque depois fica essa ideia de que a Igreja não deve participar. Já vimos que, afinal, a Igreja teve uma participação desde os primórdios. Mas é importante termos em conta o conceito de cidadania.
ou de cidadão, porque o conceito de cidadania sempre esteve fortemente ligado à noção de direitos, especialmente os direitos políticos, que permitem aos indivíduos intervir na direção dos negócios públicos do Estado, participando de modo direto e indireto na formação do governo e na sua administração, seja voltar. E voltamos aí àquela questão da democracia participativa e representativa. Participativa, quando nós exercemos o direito do voto, e representativa, quando escolhemos os entes que nos representam. No caso aqui, chamamos o Parlamento ou os deputados da Assembleia Nacional. O nosso Estado é efetivamente laico, não é? O Estado reconhece e respeita as igrejas. O Estado não deve criar partido de nenhuma igreja, porque o Estado é laico, há essa laicidade, a separação entre a igreja e o Estado, embora também é uma questão que poderia merecer uma análise, discutirmos isso, até que ponto se verifica materialmente a laicidade do Estado em relação às igrejas. Não haverão algumas que tendencialmente sejam mais próximas ao Estado angolano em detrimento das outras? Essa laicidade é consideravelmente efetiva ou materialmente concretizada? Mas, por outro lado, temos a participação na vida pública. A nossa Constituição é muito rica em direitos, liberdades e garantias e, portanto, a participação na vida pública, estamos a falar de liberdades e garantias constitucionais, em que todo cidadão tem direito de participar na vida pública e na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos, e de ser informado sobre os atos do Estado, a gestão dos assuntos públicos nos termos da Constituição e da lei. Ora, aqui há aquele princípio constitucional também, que é o direito à informação. Como é que o cidadão deve participar na vida pública? E esse cidadão é também cristão. Por isso é que aqui chamamos o verdadeiro papel da igreja. O papel da igreja é formar a consciência dos cidadãos, dos membros. E essa consciência que vai levar os cidadãos a participarem na vida pública. Nós veremos mais adiante que muitas vezes o que ocorre no nosso país é a falta da cidadania. É que as pessoas chegam a ser mais militantes e menos cidadãos. E quando isso ocorre num Estado em que as pessoas são mais militantes e menos cidadãos, vamos colocar sempre em perigo a nossa paz social. Pode seguir. E já explico esta narrativa em relação, portanto, àquilo que nós temos. Se queremos falar de paz efetiva, vamos para o artigo 1º da Constituição, vamos ver que um dos objetivos do Estado angolano é a paz. E essa paz se concretiza também no artigo 11º, que fala da paz e segurança nacional, que deve ser garantido pelo Estado angolano. E como é que o Estado concretiza isto? Através das suas tarefas, as tarefas fundamentais do Estado, que vamos encontrar no artigo 21, a linha J e a linha K vai falar, e vou cá mesmo buscar, por quê? Porque é importante, o artigo 21, tarefas fundamentais do Estado, constituem tarefas fundamentais do Estado angolano, a linha J, assegurar a paz e segurança nacional, a linha K, promover a igualdade entre o homem e mulher. Portanto, muito importante que o Estado tenha isto em consideração. Portanto, se a paz só se obtém pela justiça, portanto, é nessa perspectiva que a Igreja e os outros diferentes atores da sociedade intervêm e devem intervir para que efetivamente se venha alcançar e concretizar. Portanto, o papel da Igreja na paz deriva sempre do papel que tem na luta pela justiça. A Igreja, quando está a lutar pela justiça, pelo bem-estar das comunidades, a Igreja está a lutar para a consolidação da paz. A consolidação da paz não deve passar apenas por cartas pastorais, por apelos, mas devem ser ações mais práticas, mais conducentes para que efetivamente haja justiça. Portanto, esta luta por mais justiça assenta no patrimônio de valores que a Igreja defende. A justiça, a paz, o amor, a alegria, catalogados como valores do reino de Deus. Portanto, Isaías escreve muito bem: no deserto habitará o direito e a justiça.
A paz será obra da justiça e fruto da justiça será a tranquilidade e a segurança e sempre. O Conselho Mundial de Igreja também incorpora várias igrejas do mundo, inclusive a Igreja Católica faz parte da Comissão de Fé, de Justiça e Paz, é uma forma também de se contribuir. Portanto, a Igreja angolana sempre contribuiu para a paz e estabilidade nacional, mas espera-se que essa participação seja mais efetiva. Vamos já para o último slide, ou penúltimo slide. Qual é o contexto político social angolano? E também trago aqui as tendências de inclinações religiosas. Se calhar aqui é um dos assuntos que deve ter chamado a atenção às pessoas, o que é que eu vou dizer relativamente a isto. Nós estamos a caminhar para as 5ª eleições em Angola, cujo contexto inspira muitas expectativas. Todos nós estamos expectantes para as próximas eleições. Pois já se passam 20 anos desde a paz e 40 anos desde a instalação da nossa democracia, já se foram realizadas 4 eleições ou 4 processos eleitorais. Então, fruto dessa experiência, hoje temos uma população, ou no caso o povo, não é? Porque vota o povo, mais maduro. A consciência da cidadania evoluiu, mas claro que ainda deve evoluir mais. Então, portanto, eu sou da opinião que a busca de voto nessa altura constitui um desafio muito difícil para qualquer partido político. Porque os eleitores de 1992 são diferentes de 2008, de 2012 e de 2017. E agora, claro, vamos ter um grande número de jovens que não puderam participar nas anteriores eleições. Portanto, a procura de voto vai se tornar um desafio muito grande para todos os partidos políticos. Então, é assim que os partidos políticos vão se movimentando e cimentar as suas estratégias para o alcance do voto. E as igrejas, em face disso, o que é que estão a fazer? Algumas, por conta do Estado, do nosso Estado, também vão se posicionando em função das suas aspirações e objetivos estratégicos. Mas, claro, do ponto de vista social, o que é que nós temos? Não há ainda a estabilidade social. E quando falamos de estabilidade social, é as pessoas viverem com a dignidade que se espera. Cada um de nós deve procurar ter uma vida digna. E essa vida digna, só o Estado é que pode concretizar. Pode seguir o penúltimo estado. Eu preparei aqui esse diagrama para tentar mostrar, então, esse nosso contexto. Por um lado, temos o país que está aí no centro, e é evidente que o país deveria incorporar lá o povo, mas preferi colocar o povo embaixo, e povo mesmo preto, e preferi colocar a cor preta. E vemos que os partidos políticos, a ideia é poderem alcançar o poder político, não é? Para que tenham a autoridade sobre todo o território nacional. E as igrejas, o que é que devem fazer? A igreja deve se posicionar. A igreja tem 2 caminhos. Por um lado, olhar para algumas feridas, para a situação social, econômica do povo, o que é que a igreja deve fazer, mas, por outro lado, também vê-se que há um outro caminho que tendencialmente, por causa do Estado, pretendem perfilar, que é o encontro de partidos. Portanto, e os partidos, conforme já disse, a ideia é poderem alcançar o poder político. Ora, é aqui onde se chama a real atenção. É que o caminho da igreja deve-se olhar sempre para o povo. Olhar o povo e chamar a atenção aos políticos. Isto aqui eu acho que deve ser o caminho da igreja. E tem sido assim. Embora, claro, temos visto determinadas tendências, não é? E que nós citamos no slide anterior, que é o último, que é em relação aos desafios, e ali também explicaremos. Pode seguir? Portanto, a consolidação da paz e da democracia em Angola leva-nos a vários desafios.
E eu cito aqui uma grande frase do Dom Zacarias Camoenho: unamo-nos porque todos não somos demais para cimentarmos a paz. No fundo, o processo que nós estamos aqui a fazer é mesmo cimentar a paz. E Tony Zinga dizia: nossos compatriotas definem ainda o conceito de paz em termos de calar de armas. Nós acreditamos, porém, que a paz é mais do que um simples calar de armas, pelo que deve ela ser entendida como a capacidade dos angolanos de viver juntos, submetendo as suas aspirações e relações, assim como os seus interesses individuais, os valores que se manifestam na tolerância, justiça, arrependimento, respeito, mútuo perdão, como marcos essenciais da reconciliação. Nós acreditamos ainda que trabalhar para a paz significa promover felicidade e bem-estar de todos. E isso é muito essencial. Nós estaremos em paz efetiva quando verdadeiramente as pessoas viverem em felicidade uns com os outros. Portanto, a consolidação da paz e da democracia passa necessariamente pelo respeito à cidadania e ao angolano, bem como a pluralidade. E aqui é onde deve radicar o papel da igreja. Porque se não respeitarmos a cidadania e o angolano, dificilmente poderemos falar da consolidação da paz e da democracia. Porque já disse anteriormente que subjaz mais ser militante do que ser cidadão. E os artigos 1º, 31º e 32º, que eu aqui destaco, no fundo são os direitos fundamentais, associados aos direitos de personalidade, direito à vida, à honra, ao bom nome, à integridade física e imagem. Dificilmente conseguiremos garantir e salvaguardar a paz e a democracia quando não forem respeitados materialmente e concretizados os direitos fundamentais. Pode seguir. Portanto, que desafios nós aqui deixamos para terminar? Nós elencamos aqui 6 desafios essenciais. O primeiro desafio: o reforço do diálogo permanente entre os diferentes atores políticos e sociais num país. E esse diálogo permanente não deve ser apenas entre o Presidente da República e os diferentes líderes, presidentes de partidos políticos e também organizações da sociedade civil. Esse diálogo tem que ser contagiante desde a base até o topo. Quando verdadeiramente nós dialogarmos, colocarmos a cidadania em primeiro lugar, não teremos situações que aconteceram no dia 10 de janeiro, não teremos situações que ocorreram recentemente em Sanza Pombo, em que nós estamos a ver militantes de partidos políticos a se degladiarem. E nós estamos a falar militantes. Então, nos esquecemos de um aspecto que antes deles serem militantes, são cidadãos. Então, nós estamos a dizer que cidadãos estão a degladiarem-se. Portanto, se nós respeitarmos a cidadania e conscientizarmos as pessoas, acredito seriamente que não vamos ter cidadãos angolanos a se degladiarem. Porque primeiro nós somos cidadãos e só depois é que nos constituímos como militantes de partidos políticos. Depois nós temos respeito e concretização dos direitos e liberdades e garantias constitucionais. Só podemos falar de paz se efetivamente os direitos, a liberdade e as garantias constitucionais forem efetivamente respeitados. Depois nós temos a consolidação da reconciliação nacional e cura das feridas da guerra. É preciso trabalhar nisso e por sinal, já há passos muito bem dados e que nós aqui felicitamos sobre a questão da reconciliação nacional, mas que devemos ainda curar as feridas da guerra. Por outro lado, comunicação social mais voltada para matérias que produzem a paz, a reconciliação nacional e a democracia, com a pluralidade que lhe é devida. Só podemos falar de efetiva democracia quando termos uma comunicação social mais plural. Se a comunicação social não for plural, não podemos falar de democracia. Respeito aos diferentes atores, sobretudo os cidadãos. No fundo, estamos aqui a repetir, mas é necessário que os cidadãos sejam respeitados. Quando os cidadãos forem respeitados, até a sua própria ignorância, se for respeitada, ali vamos falar efetivamente de paz. E, finalmente, o desafio de que por uma igreja mais plural e isenta de inclinação partidária. Quando termos efetivamente igrejas isentas de inclinação partidária, que o papel da igreja é pregar a palavra de Deus e saber se posicionar, receber todos
que venham a ela, ao encontro dela, ali sim, a igreja vai se transformar como essa reserva moral, social e, sobretudo, dos valores bíblicos e cristãos. E aqui chama a atenção do reforço, não quer dizer que o que eu acabei de dizer não se está a efetivar. Ela efetiva-se, mas é necessário reforçar para que se venha a concretizar de forma mais profícua. Portanto, eram esses os elementos que eu gostaria aqui de apresentar. Obrigado, alonguei-me um pouquinho, peço desculpas, mas agora aguardo as vossas contribuições. Muito obrigado. Obrigado ao nosso preletor, senhor Pedro Quinanga, pela sua apresentação, foi bastante claro. E parabéns pela brilhante apresentação também que teve. Então, sem mais delongas, eu gostava de passar a palavra à nossa plateia, no sentido de intervirmos com perguntas e respostas e possíveis contribuições, sobretudo aquilo que todos nós ouvimos ao longo desta apresentação. Sabemos todos que somos cristãos, somos cidadãos, de alguma forma também somos simpatizantes de alguns partidos políticos, mas é importante que tenhamos eficaz para que possamos consolidar e manter a paz e consolidar a nossa palavra. Quem estiver já disponível, não consigo ver se alguém já levantou uma mão, não, uma vez que a nossa ferramenta nos permite. Enquanto os nossos internautas vão se posicionando para alguma questão, eu gostava de avançar com uma, mais ou menos, olhando o que tenha acontecido. Ainda o nosso coletor citou de alguns encontros que algumas audiências que o nosso presidente conceder em diferentes plataformas, como chamou, religiosas, no sentido de perceber se o lobby que tem sido feito a nível do governo por diferentes plataformas para problemas sociais, gostava de perceber se existe alguma sintonia entre eles ou não. O que é que ela traz dizer sobre esses lobbies que diferentes plataformas religiosas têm feito para o bem-estar da nossa comunidade? Trabalham de forma individual e chega ao ponto, acha que tem que fazer isso e vai fazer, ou como é que é? Porque sabemos que, conforme vimos no princípio da apresentação, no princípio a igreja era bastante unificada e depois foi se gerando alguns movimentos dentro da igreja que faziam alguns lobbies para mantermos a paz, para questão de conflitos, também tentar mediar conflitos. Então, era mais ou menos por aí que eu queria entender, atualmente, como é que tem sido essas plataformas? Agem de forma una ou não? Bem, aquilo que nós temos estado a verificar é que o papel da igreja continua incisiva. A igreja continua a contribuir para o processo de paz e da democracia. Mas, claro que esta participação não é muito homogénea. O que nós temos estado a acompanhar é que cada uma das plataformas ecumênicas desenvolve o seu papel. A CEAST também desenvolve o seu papel. Aparentemente, a CEAST, as suas comunicações ou cartas pastorais são, de alguma forma, mais contundentes em relação a de outras plataformas, não é? Mas, claro, depende também do posicionamento, por isso é que são pessoas e pensam de forma diferente. Mas, claro, se tivéssemos um COIEPA, não é? Fazia sentido que, para questões específicas de paz, de reconciliação nacional, portanto, fossem abordadas com um único órgão.
Mas o que se verifica, as audiências que o Presidente da República faz aos líderes religiosos, é, por um lado, para ouvir as preocupações dessas plataformas, também saber o que é que essas plataformas estão a desenvolver no quadro da sua missão, da sua visão, dos seus valores, que depois se vão arrolar no seu plano estratégico, não é? E, por outro lado, também o presidente procura ouvir conselhos. Conselhos porque a igreja está até a base. Quando falamos da igreja, não podemos olhar a superestrutura. A igreja está na comunidade. E esse reflexo da comunidade é que deve ser, não é, transmitido ao presidente da República. Não é que o presidente da República, para além dos relatórios que recebe dos seus auxiliares, também é evidente, quando ouve a sociedade civil, não é, consegue compreender e poder filtrar se aquilo que recebe dos seus auxiliares, não é, vai de acordo com aquilo que as organizações da sociedade civil, que estão muito ligadas com a comunidade na base, é efetivamente a realidade ou não. Agora, é evidente que, concordo consigo, que poderia haver uma concertação para questões específicas. Cada uma delas tem, evidentemente, os seus objetivos, mas as questões de paz, de democracia, de justiça, são questões transversais e que poderiam ser, se calhar, pensarmos numa conferência religiosa sobre a paz e eleições, e dali sair um documento único que versa sobre o posicionamento da igreja sobre a questão da paz, democracia e eleições. Poderia ser uma via. Só que pronto, o que também nós vimos é que a igreja hoje, para questões sociais e bem como de reconstrução das suas infraestruturas, depende muito do Estado angolano. E é normal que isso ocorra, porque antes do Estado angolano, tinham dito, existiu igreja, e a igreja que formou muitos líderes. E hoje, se a igreja apoiar determinadas confissões religiosas, no fundo, estamos a falar, é uma forma de compensar aquilo que anteriormente a igreja já o fez. Só que esses apoios devem ser muito bem estratificados, sob penas de se sentir que apoia-se determinadas e as outras não. Porque são mais de 90 confissões religiosas reconhecidas em Angola. O governo, o Estado angolano, está em condições de apoiar a todas? E apoia em que medida? Se calhar poderia-se pensar numa lei de apoio às confissões religiosas, não sei. Porque senão, algumas que têm maior lobbying, maior advocacia e aproximação com entidades que estão ligadas ao Poder Executivo, conseguem chegar mais facilmente ao Presidente da República. E aquelas que eventualmente estão um pouco mais distanciadas não conseguem chegar até o Poder Executivo. Obrigado, senhor. Parece que temos aí mãos levantadas. Temos duas pessoas já que levantaram as mãos, mas eu queria ver queria ouvir do Luís. A primeira pessoa já não me lembro, o nome está mais à frente. Leonel. Pois é, então vamos passar a palavra primeiro ao senhor Leonel, depois ao outro que levantou aí as mãos. Senhor Leonel, se consegue nos ouvir, liga o seu microfone e pode intervir. Ora bem, obrigado pela palavra e desde já uma bela apresentação do preleitor Kinanga, que fez uma incursão desde os primórdios até os dias atuais. Aqui vai a minha questão. Na opinião do preleitor, qual foi o momento mais alto do contributo da Igreja na consolidação da paz e da democracia? Ou seja, aquele momento que considera-se ápice. Não sei se faço entender a minha questão. Sim, perfeitamente. É a única? Sim, é a única. Tá, para deixar a oportunidade aos outros. Obrigado pela sua participação. Então, fica atento, a qualquer momento o nosso preleitor vai dar uma pincelada. Vamos passar a colher a questão do senhor Danilson Pedro
favor, se consegue nos ouvir, vai ligar o seu microfone e pode tomar a palavra. Sim, muito boa tarde, né? Agradecer de antemão pelo prólogo, né, do nosso estimado convidado. Foi sim, muito lúcido em muitos pontos. E, de algum modo, eu gostaria de propor, né, uma pergunta. De que forma, a igreja, né, pode contribuir no contemporâneo, no agora, né, de uma maneira significativa no contributo da paz em sua consolidação? Ou seja, a minha questão vem em saber, a igreja simplesmente deve contribuir com Bíblia? Será que é só com a palavra de Deus que ele pode promover a paz? Ou tem outras tarefas que ela pode proporcionar para desenvolvimento da paz, principalmente no nosso país? Senhor Danilson Pedro, muito obrigado pela sua participação. Então, eu passo já a palavra ao nosso leitor para que possa comentar ou responder antes de passarmos para as mensagens que nós estamos a ver no chat. Talvez tenha algumas perguntas. Por favor, senhor Pedro. Obrigado aos 12 intervenientes, o senhor Leonel e o senhor Domilson. Foram perguntas muito, mas muito pertinentes e difíceis de responder. Mas pronto, vamos a elas. Qual foi o momento mais alto da contribuição da igreja para o processo de paz e também democracia? Bem, eleger como tal um momento mais alto é difícil, mas eu posso aqui caracterizar dois momentos. O momento de 91, 92 e o momento antes de 2002. Eu julgo eu, que são momentos de ápice para a paz e democracia. 91, 92, porque, conforme dissemos, a igreja na década 80, finais da década 70, início da década 80, teve muitas dificuldades, mas ela soube se impor. Não é? Mesmo ela, naquela altura, ela era impedida de desenvolver as suas atividades, mas ela desenvolvia. Mas ela continuava a formar, continuava a evangelizar. No meio de guerra, a igreja estava lá e levava as ajudas humanitárias às comunidades, não só aos seus fiéis, mas às comunidades. E o início dos tais cultos ecumênicos. Em um dos cultos ecumênicos até tivemos a honra de receber o bispo Demos Tutu, da África do Sul, cá em Angola. Portanto, foram momentos muito importantes para a paz. Mas, claro, por um lado é lutar para o alcance da paz, por outro lado é consolidar esta paz. Porque a paz, já vimos, conforme nós citamos o Dom Zacarias Camoenho, a paz deve ser cimentada todos os dias. E antes de 2002, a igreja estava muito preocupada com o recrudescimento da guerra. A guerra estava muito, mas muito intensa e era necessário parar a guerra. E a igreja chamou a si esta responsabilidade, que nós podemos mediar o conflito. E a igreja poderia ter essa oportunidade de mediar o conflito armado em Angola. Mas, claro, infelizmente não teve de forma prática, mas jogou ali um papel muito preponderante. A criação do COIEPA foi um exemplo exímio para esse processo de participação da igreja na paz e na democracia. Agora, claro que, e aqui também respondendo já ao senhor Danilson, o contexto atual, se calhar, precisava-se de um segundo COIEPA. Não que as igrejas não tenham jogado seu papel, continuam a jogar o seu papel, mas existem assuntos específicos que a igreja deveria trabalhar em conjunto, tal oikos, o ecumênico. Por exemplo, o Conselho de Igrejas Cristãs tem um projeto de monitoria social e muitas vezes apresenta relatórios de monitoria social
com a Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica. Por exemplo, este programa iniciativa entre o SICA e a Igreja Católica, não é? É uma sinergia muito positiva e que podia ser contagiante. Portanto, o que nós aqui gostaríamos de passar é que a Igreja deve continuar a jogar papel preponderante. Mas questões específicas de paz, democracia e justiça, julgo que a Igreja deveria ter melhor sinergia para abordar esta questão. Porque senão vamos ter uma Igreja Católica que tem um discurso um pouco mais, digamos assim, para as devidas aspas, mais pesado sobre essas questões. Temos o SI, que é a Aliança Evangélica, que estão posicionados não para a direita, não para a esquerda, mas estão aí ao meio, e se calhar vamos ter uma outra plataforma ecumênica que se calhar tem tendências mais para um lado. Então, se calhar, tal como se juntam para a realização de cultos ecumênicos, e que tem sido uma coisa muito linda do culto ecumênico, é a igreja angolana adorar a Deus, não é? E, portanto, julgo que se a igreja pensar nisso, juntar sinergias, e essa sinergia, atenção, não deve ser apenas a nível do topo, a nível local, nos bairros. Nós temos ruas que existem, que têm mais do que 5 confissões religiosas. Como é que tem sido as sinergias entre essas confissões religiosas daquele bairro? O que é que têm feito? Como têm trabalhado? Será que cada uma, temos dito, de tal sorte que os partidos políticos engajam para alcance de um militante, e esse militante tem que depois decidir de que partido vai? Me parece que hoje também o cidadão ou o crente não é logo está exposto a várias confissões religiosas para onde ele vai, ou seja, há uma concorrência que é um único indivíduo que deve decidir de que partido fará parte, de que igreja fará parte, de que associação fará parte. Claro, estamos numa multiplicidade de papéis e é possível, mas daí que é necessário esse papel que a igreja deve jogar de trabalhar na consciência, embora que seja papel do Estado. Eu ainda acho que se existem pessoas que são incitadas para cometerem ou não determinados atos de vandalismo, é porque nós trabalhamos mal na consciência das pessoas. Se nós trabalhamos bem na consciência das pessoas, não é? As pessoas não vão aceitar que sejam instigadas ou incitadas a atos de vandalismo. Então nós temos que melhorar determinados aspectos. Pedro Quinang, acho que os nossos participantes conseguiram ouvir as respostas, não sei se estão satisfeitas, se foram respondidas ou alguma coisa que querem que se acrescente. E ouvir os 2 intervenientes. Danielson está a falar? Sim, o senhor Danielson, faz favor. Sim, realmente, amei a explicação, amei, certamente. E é isto, eu fiz essa pergunta, né, porque eu faço parte de uma denominação religiosa, a Assembleia dos Pentecostal, e durante estes dias, ou seja, desde o ano passado, tem-se vinculado uma visão de nome até que se torne cultura. Isso partiu de um servo de Deus, um psicólogo, homem de Deus, e até que se torne cultura é a visão que ele traz, mas antes de trazer a visão, né, como tal, ele entrou em contato com muitas denominações religiosas a fim de participarem desta determinada visão. Então, entrou em contato com muitas denominações religiosas, unificando, sensibilizando, para que saiam às ruas, peguem a palavra de Deus, incentivam as pessoas que se encontram no vícios e
Sendo claro, né, terminando assim, vou dizer, desta maneira muitas pessoas têm entregado as suas vidas para Deus. Temos ouvido muitos testemunhos de pessoas que estavam em vícios de prostituição, vícios de bebedices, vícios de bandidagem, e dessa forma temos visto esta visão. Bom, a massificação das igrejas que aderiram a esta visão tem contribuído para um desenvolvimento significativo social cá em Angola e propriamente nas nossas localidades. Ok. Senhor Danilson, muito obrigado. Um grande testemunho. Deixe-me só perguntar. É o senhor Danilson que fez a pergunta se a igreja deve participar apenas com a Bíblia ou por aí? Sim, mas... Tá bom, ok. Só queria ter sua surpresa. Tá bom. Não sei se temos outras questões para as pessoas que nos acompanham a partir da nossa página do Facebook ou não. E está também à disposição aqueles que ainda não falaram para que possam falar alguma coisa, possam participar com uma pergunta, uma contribuição. Tá bom, ainda não é desta. Eu tenho uma outra, mais ou menos de sim ou não, olhando pela nossa realidade atual, em relação à democracia, as duas vertentes da democracia que existe, a representativa e chega a ver participativa e representativa. Na opinião do nosso preletor, onde é que nós estamos? Estão mais na representativa ou na participativa em relação à democracia? E qual é o caminho, não é? Uma pista de qual é o caminho, qual é a melhor, não vou dizer melhor, né? A mais aceitável, assertiva democracia que nós temos que assumir. Não. E é com isso também que depois temos que fazer a advocacia e ver que não, aqui onde estamos aí, seria bom se íssemos deste lado. Não, obviamente, ou seja, não se pode dissociar a democracia participativa e a democracia representativa. Não se pode dissociar. Ambas andam juntas. Porque a democracia participativa é extensiva para todos, para todo o povo, para toda a população. Não é? Mas aqui vamos usar povo, e povo aqueles que têm capacidade eleitoral. Mas mesmo aqueles que não têm capacidade eleitoral, não podemos reduzir a democracia participativa só num processo eleitoral. Portanto, a democracia participativa se traduz na contribuição que o cidadão deve dar, não é, para a nação. E eu posso contribuir a partir de uma comissão de moradores, a partir do meu bairro. Não é? Nós podemos contribuir, por exemplo, indicando os problemas que existem na nossa comunidade, ou ajudar também a resolver a questão da delinquência, da criminalidade, a questão da energia elétrica, do saneamento básico. Não é? Nós estamos até a participação, não é, ativa. E, portanto, isso só é possível através da democracia participativa, quando nós podemos exprimir, podemos denunciar determinadas atrocidades ou gestão da coisa pública, aí é a democracia participativa. O que nós estamos aqui a fazer, este debate é um ato de democracia participativa. Agora, a representativa é quando nós temos a faculdade de escolher aquelas pessoas que nos vão representar, porque nem todos devem fazer parte do parlamento. Então, nós vamos escolher determinados indivíduos que se vão candidatar e estes vão nos representar no parlamento. Mas daí que o artigo 3º fala da soberania popular. O povo é o soberano. Daí recordamos o contrato social de Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, John Locke. O povo é o soberano. Quer dizer que o povo, através da sua soberania, vai delegar poderes a determinados entes para os representar. E esses têm que saber
que um deputado da Assembleia Nacional é um representante do povo. Quer dizer que a atuação, a contribuição desse deputado estará a fazê-lo em nome do povo angolano. Daí que são os nossos dignos representantes, que devem levar os nossos problemas ao Parlamento. E o Parlamento, por sua vez, pressionar o Executivo para que esses problemas venham a ser resolvidos. Não só o Executivo, também o Poder Judicial, não é? Porque o Parlamento aprova as leis, mas depois quem vai as concretizar, não é? Dependendo do setor, não é preciso que haja esta pressão. Portanto, tanto a democracia representativa e a democracia participativa são intrínsecas. Agora, o problema que há aqui, o debate que se levanta, é a forma como nós elegemos, ou a forma como o soberano delega o seu poder. Essa é uma outra discussão que tem que ver com o nosso sistema eleitoral. Se é o melhor sistema, não é, se teremos que alterar ou não, mas de momento é o sistema que nós temos e nós vamos continuar a caminhar com esse sistema até que tenhamos a alteração ou a próxima revisão constitucional e haver a necessidade de se alterar esse sistema. Se me perguntar se é bom ou não, vou dizer que teria duas opiniões, não é? O importante, independentemente do sistema, é que consigamos ter eleições livres, justas, não é? Eleições participativas, em que o cidadão vota e sabe que o resultado do seu voto terá que ver com a melhoria das suas condições sociais. Esse é o resultado e o fim último. Okay. Obrigado, Sr. Pedro Kinanga, pelas contribuições ou pelas respostas. E se calhar vou dar mais um minuto para colher alguma questão, senão vou passar também a palavra para que possamos fazer as últimas considerações. Mas antes vamos dar um minuto à plateia, se tem alguém aí que queira participar. Felipe Fialho é meu nome, muito boa tarde. Desculpa, por favor, não ouvimos o nome. Felipe Fialho é meu nome. Ok. Faz favor. Sou estagiário da DW, província do Kwanza Norte. Então, a minha pergunta é a seguinte. Eu gostaria de saber se o conceito de democracia é empregue no Estado angolano, ou seja, em Angola. E sim, que me diga como ou porquê. E se não, também gostaria de saber o porquê. Obrigado. Ok, muito obrigado, senhor Pedro. Felipe Kiambi, desculpa. Muito obrigado pela sua pergunta. Conseguimos anotar e vamos... alguém mais quer acrescentar, quer perguntar alguma coisa? Não, é tudo. Não estou a falar ainda com o senhor Felipe. Estou a passar a palavra já a outras pessoas que querem intervir, antes de passarmos para o nosso preletor. Não é deste. Então vamos passar a palavra ao nosso preletor para que possa tecer algumas palavras sobre a questão do senhor Felipe Kiambi, a partir do Kwanza Sul, não é isso? Kwanza Norte. Kwanza Sul. Pedro Vieira. O senhor Pedro Vieira, antes de passar para o nosso preletor, senhor Pedro Vieira, por favor. Liga-me o microfone, não conseguimos ouvir, se ainda está aí. Felipe? Pedro Vieira. Alô, senhor Pedro Vieira? Ok, estamos lhe ouvindo com algumas dificuldades lá no fundo, então vamos passar a palavra ao nosso preletor para que possa responder a pergunta do senhor Felipe Kiambi. Sim, só que está muito baixo, não estamos lhe ouvir. Senhor Pedro, não estamos lhe ouvir, ou podes deixar
a sua questão, a sua contribuição no chat. Se está a nos acompanhar a partir do Facebook, também podes deixar lá no Facebook, nós teremos o gosto de ler. Se tiver nesta ferramenta que estamos a usar, também tem aí a opção de chat, pode deixar a sua pergunta, contribuição, enquanto o nosso preletor vai respondendo ainda a questão do Sr. Felipe. Bem, obrigado, Sr. Felipe, e muito ainda por ser do Kwanza Norte. Isso só demonstra que estamos num país bastante aberto. E faz uma pergunta muito provocante: o conceito de democracia se emprega ao Estado angolano? Se sim ou não? Sim, o conceito de democracia emprega ao Estado angolano. Há bem pouco tempo dizia eu que este exercício que a DW tem feito de debate à sexta-feira é um exercício de democracia. Só se consegue num Estado democrático, porque se não fosse, se Angola não fosse um Estado democrático, não teríamos esta possibilidade de ter esse debate aberto, em que estamos aqui a exprimir as nossas ideias, a discutir e contribuirmos também para cimentar e consolidar a nossa democracia. Democracia, conforme dissemos, tem a ver com a pluralidade de ideias. Um Estado plural, onde se pode ouvir as várias forças, as várias opiniões, onde há contraditório. Portanto, o Estado angolano é um Estado democrático e de direito. Se a democracia se emprega ou não no governo, emprega-se. Emprega-se. Agora, o que podíamos se calhar aqui analisar são os níveis de democracia. A nossa democracia ainda é muito jovem. Claro que já estamos por aí há 40 anos, mas o processo democrático como tal só voltou a se efetivar como deveria ser a partir de 2008. Não é que se realizaram as segundas eleições em Angola, depois de um longo período, não é, de mais de por aí quase 20 anos sem termos realizado eleições gerais. Portanto, agora estamos num processo, e esse processo já sabemos que de 5 em 5 anos nós temos processos eleitoral. Agora, a democracia, conforme também nós dissemos, ela será profícua e mais visível quando a comunicação social for mais plural. Porque é ali onde nós conseguimos ouvir as várias vozes da sociedade. Porque quando nós temos essa possibilidade de ouvir diferentes visões de sociedade, nos tornamos mais homogêneos e conseguimos filtrar. E se calhar é essa a diferença que vai fazer o país crescer e não todos nós pensarmos da mesma maneira. Portanto, para finalizar mesmo, a questão é ver os níveis de democracia. Devemos melhorar, sermos mais plurais e admitirmos as diferenças. Vivermos na diferença, na pluralidade de ideias e de convicções. Okay. Obrigado. Obrigado. Superleitor. Obrigado, Vel. Então, para terminarmos, desculpa, Milano, não vou poder mais passar-vos palavra para que possam intervir. Apenas vou deixar esse último minuto ao nosso preletor para as últimas palavras que se impõem, para nós podermos fechar. As nossas últimas palavras é, por um lado, agradecer a oportunidade que a DW nos concedeu e auguramos que tenhamos correspondido com as expectativas, não só da DW, mas também de todas aquelas pessoas que nos acompanham, a quem eu saúdo profundamente o apreço por nos terem acompanhado, e dizer que a paz e a democracia são binômios importantes que nós, enquanto Estado angolano, devemos continuar a massificar, e aqui a responsabilidade vai mesmo ao Estado angolano, sobretudo ao Executivo, no sentido de se criar condições que permitam
com que a democracia seja mais efetiva, de modo que a paz seja cada vez mais consolidada, que não seja apenas uma paz de calar das armas, mas uma paz que se traduz no bem-estar das populações, no bem-estar das famílias, as pessoas poderem viver de maneira digna. É um trabalho, é um exercício difícil, obviamente, mas todos nós devemos nos engajar e contribuir para que efetivamente consigamos ter essa Angola cada vez mais melhor ainda. E, por outro lado, também apostarmos muito na cidadania. Eu, enquanto jovem, estou muito preocupado em relação à cidadania. A cidadania deve estar acima de militância política. Somos todos irmãos, apesar das nossas diferenças ideológicas ou partidárias, mas somos todos irmãos. E todos nós, enquanto angolanos, devemos contribuir para o desenvolvimento do nosso país, seja lá qual a cor partidária que nós vamos escolher, mas devemos todos contribuir para o desenvolvimento do país. Nada de violência, nada de vandalismo. Vamos entrar num processo de animosidade, mas os discursos têm que ser discursos mais voltados para a paz, voltados para a democracia, voltados para o respeito mútuo, acima de tudo, respeitar também a quem ouve os nossos discursos, porque os nossos ouvidos já ouviram muita coisa e nessa altura queremos discursos que fomentam a paz, a democracia e a reconciliação nacional. E a Igreja é que tem esse papel preponderante de sempre apelar, trabalhar as mentes, orar-nos a Deus para que efetivamente tenhamos um processo eleitoral profícuo e que o angolano possa escolher aquele que julgar que é conveniente para liderar o nosso país. Muito obrigado e agradeço a Deus por essa oportunidade. Nós agradecemos pela sua disponibilidade. É pena que não conseguimos mais tecer algumas palavras do senhor Pedro Vieira, que na sua comunicação não estamos lhe ouvir, mas nós lhe pedimos que ele escrevesse a sua comunicação, a sua pergunta no chat. Está aí uma pergunta que ele faz, sendo o nosso Estado laico, até que ponto contribua para o desenvolvimento da igreja? Igreja reconhecida, exatamente. Então, não sei, para não lhe deixarmos na mão. Não, nós podemos, podemos depois falar com Pedro Vieira, mas já foi aprovada a lei da liberdade de culto, não é? E, portanto, esta lei tem lá balizas importantes para o posicionamento da igreja. Mas, claro, não é o Estado angolano que deve dar apoio às igrejas. Mas agora, quando o Estado assim o faz, era preciso que fossem definidos os critérios, porque algumas igrejas recebem algum apoio e outras nem tanto. E daí, por isso é que dizíamos na nossa comunicação, é que por vezes há certas denominações que estão a ter posicionamentos. E às vezes se diga, imaginemos amanhã que haja alteração, por exemplo, no nosso país, como é que essas igrejas poderão se posicionar? Por isso é que a igreja deve estar isenta, igreja plural. Se convidar, convida a todos, ou não convida a ninguém, e não demonstrar que está mais para A e menos para B. Isso não é o nosso papel enquanto igreja. O nosso papel enquanto igreja é receber todos, comunhão com todos e estar com todos. Ok, então em nome da DW, nós agradecemos por ter aceito o nosso convite. Não tem sido fácil, pessoas deixam as suas atividades profissionais de todas as sextas-feiras para estar aqui para partilhar alguma coisa, mas não é o caso do nosso preletor. Adiou toda a atividade profissional que tinha para a tarde de sexta-feira e estivesse aqui a nos ajudar a refletir sobre o tema que nós propomos. Nós agradecemos aos nossos, não sei se eu vou chamar telespectador, né? Então, a informação estará disponível na nossa página do Facebook, tanto a apresentação, o vídeo, também o áudio que nós gravamos. Para aquilo que não foi tão claro, então pode voltar a rever a apresentação e ouvir novamente, assistir também
o vídeo. Essas e outras mais poderá encontrar em www.dwangonet.org e segue-nos nas nossas páginas, na nossa página do Facebook. Também espelhamos toda a atividade que acontece aqui na organização. Então, eu desejo boa tarde a todos e tenham um bom final de semana. Na próxima semana vamos refletir um pouco sobre a Terra, em consonância ao Dia Internacional da Terra, que é hoje sexta-feira. Então, na próxima vamos ter um tema para refletirmos. E obrigado pela vossa atenção e estamos juntos. Tchau. Né? Tchau.